Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Hoje nosso tema é Fazer o bem faz bem. Um tema bem legal da gente discutir, que está contido no nosso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Uma parte desse capítulo fala do homem de bem. É sobre isso que a gente vai comentar hoje. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevando o nosso pensamento, nos ligando aos nossos mentores pessoais, aos mentores do nosso centro, pedindo que estejam conosco nesse momento, para que facilitem o nosso entendimento de lições tão preciosas. Graças a Deus. Vamos lá, então. Eu pergunto para vocês, dá uns segundinhos aí para vocês fazerem uma reflexão. Qual é a importância de fazer o bem? Por que devemos fazer o bem nessa vida? Pronto? Já pensaram sobre isso? Fazer o bem é uma das coisas mais importantes aqui nessa nossa encarnação. Ela nos torna seres humanos melhores. Através disso, nós vamos nos desenvolvendo e fazendo a nossa caminhada espiritual. Fazendo o bem, todos nós podemos viver melhor e mais leves. Porque através disso, a gente vai criando nossos pensamentos, eles têm força. E a força desses pensamentos moldam o ambiente em que a gente vive. À medida que a gente vai iniciando por esse caminho do bem, tudo isso vai se transformando ao nosso redor. Tanto as pessoas com quem nós convivemos, como o ambiente onde a gente está inserido. E tendo como máxima, né, tudo que você planta, você colhe, a lei de ação e reação, quanto mais a gente faz o bem, mais a gente recebe em troca. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe na frente. Se a gente plantar fraternidade, caridade, entendimento, na frente também a gente vai colher os benefícios disso. Pode ser que não seja nessa vida, pode ser que seja na próxima, mas não importa. Nossa caminhada é eterna e aos poucos a gente vai construindo aí esse nosso caminho. E outra coisa importante de fazer o bem, essa cadeia de bem, né, essa onda do bem, ela vai transformar o nosso mundo. Todos sabem, nós vivemos num mundo de expiação e provas. Né? Então, a gente vem aqui para expiar o que a gente fez de errado no passado e ser submetido a algumas provas que vão fazer com que a gente evolua. À medida que todos os seres humanos que encarnam aqui na Terra possam praticar o bem no dia a dia, essa cadeia vai transformar o nosso mundo em um mundo de regeneração. Muita gente fica esperando que exista uma data para isso. Então, na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, o mundo vai passar a ser um mundo de regeneração. Não é bem assim que funciona. Né? Essa transformação vai se dar através dos seres humanos que aqui vão reencarnando, né? Através dos espíritos que vão aqui reencarnando, e que vão colocar a prática do bem acima de tudo. Isso vai criar uma aura em torno do nosso mundo e, consequentemente, ele vai passar a ser um mundo de regeneração. Outro motivo para a gente fazer o bem. Os maiores beneficiados com a prática do bem somos nós mesmos. O bem traz para a gente uma vibração diferente, um padrão vibratório diferente, e a gente atrai o quê? A companhia dos bons espíritos para junto de nós. Com isso, a nossa influência vai melhorando, e se tiver algum problema, alguma influenciação negativa, sofre com essa barreira do bem. Então, os maiores beneficiados somos todos nós mesmos. E a própria ciência comprova que fazer o bem faz bem. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso para vocês. E os maiores exemplos que a gente tem no mundo, né, grandes exemplos de grandes espíritos que aqui encarnaram, vamos pensar em Mahatma Gandhi, todo o trabalho que ele fez na Índia, toda a transformação pacífica que ele conseguiu fazer. Então, a mensagem que ele nos deixa é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, que a mudança que você espera que ocorra no mundo, que muitas vezes a gente fica reclamando, porque o mundo não dá certo, o mundo é cheio de gente maldosa, né? A mudança tem que começar com você mesmo, né? Através da prática do bem, a gente vai iniciando dentro do nosso ciclo de relacionamento essa mudança. E, com certeza, o seu exemplo vai fazer muita diferença para quem convive com você. Muitas vezes a gente pensa que o que eu faço é uma gota do oceano, né? Que não vai resolver nada. Mas vocês imaginem que o oceano é formado por gotas, né?
E Madre Teresa de Calcutá já nos dizia: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então, esse monte de gotinhas é que vai fazer com que o oceano se transforme num. Esse monte de gotinhas é que vai fazer o tamanho final do nosso oceano. Então, por todos esses motivos, a gente deve fazer o bem. Aliás, existem inúmeros motivos, né? Esses são só alguns deles. E na parte científica, nós temos diversas pesquisas que mostram que ajudar o próximo proporciona muitos benefícios, como esses todos aí que eu já relacionei para vocês. E quem, muitas vezes a gente pergunta, né? E quem é esse nosso próximo? Esse nosso próximo está distante, né? A gente quer fazer o bem para quem está no outro país, né? Nossos próximos são as pessoas que estão por perto. Então, inicia-se em nossa família, onde a gente tem os pais, os irmãos, os tios, os cunhados, os sogros, as sogras, toda essa gente, né? Todas essas pessoas ali que convivem conosco. Esse primeiro círculo é o círculo mais difícil da gente colocar o bem em prática, porque muitas vezes a gente não dá tanto valor a ele. Mas é ali que a gente desenvolve as nossas maiores experiências. Ali que a gente vem, ali que nós encarnamos juntos para que a gente possa parar as nossas arestas. Então, o primeiro ciclo de convivência, onde eu tenho que praticar esse bem, é dentro da nossa família. O segundo é dentro do nosso trabalho. A gente passa tanto tempo no trabalho quanto em família, às vezes mais tempo no trabalho do que em nossa própria família. Então, nos meus centros de convivência, eu tenho que praticar o bem, colocar isso em prática. Para quê? Para que esse ambiente possa se tornar melhor. Muitas vezes a gente trabalha num ambiente tóxico, um ambiente com muitas pessoas em competição, mas à medida que você, através do seu exemplo, vai colocando essa prática do bem no dia a dia, existe uma transformação do ambiente através do seu exemplo. Então, as pesquisas mostram também que a prática do bem ajuda a combater a depressão e a ansiedade. Quantas vezes a gente vê pessoas com muitos recursos com depressão, né? Pessoas famosas, esportistas, músicos, artistas, empresários, de todos os ramos, com depressão, sofrendo muito de ansiedade. E quando a gente coloca a prática do bem no nosso dia a dia, também aliviam esse tipo de sintomas, né? E, como eu disse anteriormente, a prática do bem traz um bem-estar a todos, todos que estão onde? À sua volta, né? O seu círculo ali de convivência. E o bem nunca vai trazer coisas negativas, ele sempre traz coisas positivas, atrai os bons espíritos, cria uma aura diferente aonde você está convivendo. E aí, mais cientificamente ainda, o Dr. Ricardo de Oliveira Souza, o Dr. Jorge Malnetos, que são neurologistas brasileiros, uma época que eles estavam trabalhando nos Estados Unidos, eles montaram uma pesquisa. Uma pesquisa do quê? Que através de exames de imagem, eles queriam comprovar o que acontece no cérebro de quem se dispõe a ajudar o próximo. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram lá 19 voluntários universitários, lá onde eles davam aula, né? E submeteram essas pessoas a exames de tomografia, exames de imagem. Só que durante esse exame, o que eles combinaram antes? Né? Que cada um desses voluntários iria receber $128, dólares porque está lá nos Estados Unidos. E que durante o exame, enquanto as imagens eram colhidas ali do cérebro, né? Eles iriam projetar imagens de trabalhos voluntários, de trabalhos aprovados pela ONU, de ONGs, né, aprovados pela ONU, e que o valor que eles dispunham, esses $128, poderia ser distribuído para essas instituições ou poderia ser embolsado por eles mesmos. Então, cada vez que aparecia uma imagem, eles apertavam um botãozinho se eles queriam que aquele valor fosse para eles ou fosse para os outros. Lógico que dividiram os $128 ali, né? O número de instituições, e no final eles poderiam ter a quantia integral para eles ou essa quantia distribuída aí para essas instituições. Bom, feito isso, então começou lá, projetava as imagens, eles iam apertando lá os botões, né? E o que esses exames revelaram, né? Que quando o voluntário decidia por reter o dinheiro para si mesmo, ele tinha uma intensa ativação do sistema de recompensa do cérebro. Que quer dizer o quê? Que ganhar dinheiro gera prazer. Mas, o
que quando ele apertava o botão para fazer a doação, além desse sistema de recompensa, também foi ativado o córtex pré-frontal. Ou seja, o ato de doar gerou prazer acompanhado de sentimentos de solidariedade e empatia. Então, quando eles doaram o dinheiro, eles tiveram duas áreas do cérebro ativadas, e quando ele retia o dinheiro para ele mesmo, apenas uma área. Portanto, o que essa pesquisa conclui? Que ajudar ao próximo está na nossa natureza, faz parte do ser humano, e que traz um bem-estar como nenhuma outra coisa nos traz. Tem um professor de filosofia da USP, bem conhecido, o professor Clóvis de Barros, que ele diz que a felicidade plena é quando um momento vale por ele mesmo. Então, ele te traz a felicidade sem você depender de nada mais. Esse é o momento de quando a gente pratica o bem sem interesse, sem esperar nada em troca. Ele te traz uma felicidade plena ali naquele momento. Então, vocês vejam, né, que as pesquisas científicas comprovam que fazer o bem faz bem. E aí, mais uma pergunta para vocês. Bom, mas Eduardo, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos materiais, por onde eu vou começar? Eu já adiantei lá atrás, né? Mas a gente começa pela própria família, né? Tendo um entendimento maior, colocando o perdão no nosso dia a dia, colocando uma compreensão maior, fazendo bem às pessoas que estão mais próximas. Isso não custa nada, depende só de você e da sua boa vontade. Outro local que a gente pode colocar isso em prática, como eu disse, no trabalho, né? No trabalho a gente consegue desenvolver um relacionamento positivo com os colegas, entendendo os problemas, entendendo a nossa posição, se somos subordinados, de executar com aprimoramentos constantes os nossos serviços. Se temos uma posição de chefia, possamos ser justos com nossos subordinados. Né? Começar por aí. E à medida que você for colocando isso em prática, se você conseguir, né? Se você conseguir fazer algum trabalho voluntário, vai te trazer uma carga muito boa, uma carga muito positiva, porque a gente vê a realidade das outras pessoas, e essa realidade não é nada fácil. Muitas vezes, quando comparada com a nossa, a gente vê que a gente não tem problema nenhum. E o mais difícil o que é? É a gente começar, a gente colocar isso em prática. À medida que a gente inicia, é um caminho sem volta. Né? Um caminho sem volta, porque você se sente muito bem, muitos dos problemas que você tem vão se solucionando sozinho. Então, eu sugiro fortemente assim que todo mundo pratique, não só na família, no trabalho, mas também em outras áreas, né? Dedicar um pouquinho do seu tempo para um trabalho voluntário. Pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, na medida, não pode ser uma coisa excessiva, né? Que vai nos atrapalhar a vida, mas à medida que a gente começa, a gente não quer mais parar. Né? E voltando lá ao nosso evangelho do capítulo 17, né? O homem de bem, sede perfeitos, o homem de bem. O que o Evangelho nos traz sobre o homem de bem? Né? Ele diz que o homem de bem cumpre na maior pureza a lei da justiça. Nós temos as leis naturais, né? Estão descritas lá no Livro dos Espíritos, e a lei da justiça é uma delas. Como que a gente põe em prática a lei da justiça? Não fazendo aos outros o que a gente não gostaria de receber, se colocando no lugar das outras pessoas, sendo justo, né? Não querendo tirar vantagens indevidas de certas situações. Por mais que a gente pense nisso e fale isso, muitas vezes quando a gente se coloca numa situação dessa, em que você precisa priorizar o seu bem-estar ou do próximo, a gente acaba priorizando o nosso. Eu sei que vocês não fazem isso, só eu que faço isso, mas tudo bem. Tá? Então, que a gente coloca essa lei da justiça no nosso dia a dia. Será que eu estou sendo justo com o meu próximo? Se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de receber esse entendimento, né? Eu gostaria de receber esse tratamento. Então, uma coisa para a gente pensar. Né? A lei do amor, de amar a todos, né? Amar todos os nossos irmãos como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Quando a gente pratica o amor puro, fazendo o bem, sem esperar nada em troca, é aí que a gente obtém os maiores benefícios. Mas mesmo que, para iniciar essa nova era, vamos dizer assim, essa era do bem, eu pratico o bem, mas com algum interesse, comece assim mesmo. Mesmo que vocês tenham algum interesse por trás disso. Porque é importante você começar no bem. Daqui a pouco você está
vai estar praticando o bem sem pensar em nenhuma recompensa, sem esperar nenhum retorno disso, nenhuma gratidão, né? Muitas vezes a gente falha nessa parte de ficar esperando que o reconhecimento do outro ao que a gente fez, né? A gente faz alguma coisa legal para alguém e fica esperando um agradecimento, um retorno. A gente tem que fazer o bem pelo bem, sem ficar esperando nada em troca. Né? A gente põe em prática também a lei da caridade, né? Da gente distribuir um pouco do que a gente recebe. A gente sabe que tudo que a gente recebe nessa vida é um empréstimo de Deus para nós e que a gente tem que fazer bom uso disso. Se eu tenho mais recursos, que eu faça um bom proveito dele. E fazer bom proveito dos recursos não quer dizer que eu vá distribuir esses recursos. Na verdade, eu preciso usar bem esses recursos para que eles possam gerar empregos, para que eles possam gerar bem-estar ao máximo possível de pessoas que estejam ao meu redor. Não é? Muitas vezes a gente odeia pessoas que têm fortunas, mas se não houvesse o capital, não haveria emprego. Se a pessoa não quisesse empreender, não geraria sustento para tantas famílias. Né? Então é uma coisa para a gente entender isso e que assim é importante. Cada um vai prestar conta do que recebeu. Né? Então eu tenho que fazer bom uso disso. Vocês lembram da parábola dos talentos? Né? Não é para a gente enterrar nosso talento, e sim para colocar em prática para melhorar o nosso mundo. E a essência da perfeição é o quê? É praticar a caridade, porque implica na prática de todas essas outras virtudes. Então, eu colocando tudo isso que eu falei em prática, eu vou conduzir minha vida pelo caminho do bem, eu vou buscar a minha evolução espiritual, né? Quem sabe numa próxima encarnação eu já venha numa situação melhor. Já possa não ter tantas provas para cumprir, tantas expiações, e possa seguir em frente de uma forma mais tranquila. E nesse capítulo do Evangelho, no capítulo 17, Kardec faz diversos comentários ali sobre os procedimentos do homem de bem. Né? Quais seriam os procedimentos, então, desse homem de bem? O que ele deveria fazer? Né? Simplesmente, diante das dores e decepções que a gente tem nessa vida, todos nós temos, não tem como a gente escapar, a gente está num planeta de expiação e provas, como eu disse, né? Que a gente reconheça essas provas que a gente passa, essas expiações, sem reclamação. Que a gente consiga entender que ali está o caminho para a nossa evolução. Que quando a gente consegue passar por essas provas, quando a gente consegue perdoar, consegue deixar o ódio de lado, não quer fazer uma vingança, nada disso, que a gente aceita as coisas que acontecem nessa nossa vida sem tanta reclamação e com coragem, né? Isso o Espiritismo traz muito para nós, esses ensinamentos, para que a gente possa passar por essas provas difíceis que a gente tem aqui na nossa vida de uma forma mais tranquila. Vocês podem ter certeza, quando a situação está muito boa, ela vai piorar. E quando a situação está muito ruim, ela vai melhorar. Né? Tudo passa, tudo caminha, tudo evolui. A diferença é o entendimento que nós temos dessas fases e como a gente encara isso. Se encararmos como um crescimento pessoal. Né? Muitas vezes a gente tem um chefe difícil no nosso trabalho. Vocês podem prestar atenção que são as fases que você mais se desenvolve, um professor mais exigente. Ele vai fazer com que você se desenvolva mais. E não é descansando, vamos dizer assim, né, sem nenhuma prova, passando a vida morna, que a gente vai conseguir evoluir como espírito. Então a gente precisa disso na nossa vida. Né? E diante dos seus beneficiários, né? A gente, como eu estava dizendo, fazer o bem sem esperar nenhum tipo de recompensa. Muitas vezes a gente acaba frustrado porque você faz o bem esperando um reconhecimento da sociedade, um reconhecimento da empresa, dos familiares. Né? Mas o bem ele tem que ser desinteressado. A gente tem que plantar, né? A gente tem que guardar tesouros no céu e não na terra. E cada pedacinho de uma coisa boa que a gente faz conta um pontinho para a gente lá na nossa evolução. Não que a gente não fique revoltado, esperando reconhecimento, mas sim que a gente entenda que a gente está aqui para buscar nossa evolução pessoal. Né? Eu não consigo mudar meu próximo, eu só consigo mudar a mim mesmo. Bom, é isso que eu tenho que buscar, não esperar recompensas disso. Né? Diante das necessidades do próximo, o que a gente tem que fazer? À medida que a gente tem recursos para isso, né? A gente espalhar benefícios, prestar serviços, tudo que a gente puder fazer para melhorar a vida do nosso irmão, a gente deve fazer.
Como eu disse, se eu não tenho recursos materiais suficientes, eu tenho a minha boa vontade. Eu posso ligar para minha tia que mora sozinha e saber como ela está. Eu posso ir visitar um parente que está doente, pode ser por uma situação difícil. Sempre temos pessoas idosas nas famílias, a gente está vivendo mais, né? Então, uma visita, às vezes, de um sobrinho, deixa alguém muito contente. Então, de todas as formas, a gente tem como contribuir nesse nosso dia a dia. A gente tem como espalhar benefícios por onde a gente passa. A pessoa precisando desabafar, né? Ter uma pessoa para ouvi-la ali, sem ficar julgando, sem ficar dando contrapontos, né? A pessoa te conta que está passando por uma situação difícil, e você fala, você nem sabe, eu estou passando por uma coisa muito pior. Né? Na verdade, não é isso. É a gente ouvir, identificar o sentimento que ela está passando ali naquele momento, e oferecer o quê? Oferecer um carinho, oferecer abrigo, né? Para aquela pessoa que está tão necessitada ali naquele momento. Diante das diferenças de raças ou crenças, né? A gente tem que ver a todos como os nossos irmãos. Hoje, gostando ou não, o nosso mundo está passando por grandes transformações e a gente vê isso no nosso dia a dia. Né? Eu posso não gostar, mas eu tenho que aceitar isso e ver que o mais importante é que as pessoas sejam boas. Não importa a raça, não importa a crença, não importa a orientação política dela. Temos que conviver todos como irmãos, né? Dentro de uma mesma sociedade. E o mais importante, respeitando as individualidades, que cada um seja de acordo com o seu desejo, o que ela quer ser. Se eu não acho isso bom para mim, eu não vou colocar em prática na minha vida, mas eu tenho que respeitar o que as outras pessoas decidem, né? Diante da suscetibilidade do próximo, né? Que a gente tome o guia, tomar a caridade como guia. Muitas vezes a gente tem um compromisso com a verdade. Eu só falo a verdade. Eu quero falar a verdade. Eu quero jogar na cara das pessoas tudo o que está acontecendo. Muitas vezes a gente acaba ferindo a suscetibilidade das outras pessoas. Né? Será que eu preciso mesmo falar com palavras rudes? Né? Será que eu não tenho um outro caminho que eu possa seguir, que eu não vá ferir tanto o meu irmão? Mais uma vez, nos colocando no lugar deles. Né? Como eu receberia esse tipo de afirmação sobre mim? Né? Será que eu iria ficar feliz recebendo, né, uma flecha assim no meu peito diretamente? Né? Então, existem formas de se falar as coisas, né? E nem sempre a gente precisa ter esse compromisso tão grande, né? E expor toda a realidade. A gente tem que usar a caridade com isso, para que não firamos aí a suscetibilidade dos nossos irmãos. Uma coisa bem importante. E diante das ofensas contra nós mesmos, né? Aí é a nossa hora de exercitar o perdão. Olha coisa difícil, né? Exercitar o perdão. É tão difícil exercitar o perdão que em algumas reuniões nos centros espíritas, a gente vê espíritos que já desencarnaram há muitos anos e continuam buscando vingança, continuam não perdoando, ficando presos a uma situação. Se você não perdoa, você fica preso àquela situação, você não evolui. Né? O perdão, o que ele traz? Ele te liberta de uma situação difícil que você passou, você abre novos horizontes, deixa aquilo para trás e vai para frente. E quando eu falo de perdoar, não é só perdoar as pessoas que te fizeram mal, alguma coisa assim, é perdoar você mesmo. Nós somos espíritos em evolução e cometemos diversos erros nessa vida. Não tem como a gente escapar disso, ninguém é perfeito. E muitas vezes a gente fica remoendo esses erros e nos cobrando sobre isso. Chico Xavier já dizia, eu não tenho como mudar o passado, mas a partir de agora eu posso fazer um novo futuro. Então, que eu analise essa minha conduta, esses atos que eu fiz que me deixaram assim, que eu me perdoe, que eu exerça o auto-perdão, que eu me liberte dessas coisas e que eu possa seguir em frente pelo caminho do bem, não cometendo os mesmos erros que eu cometi ontem. Então, é perdoar não só a quem te fez mal, mas a você mesmo. Né? Diante das fraquezas alheias, né? Todos nós temos muitas fraquezas aí, e que a gente seja indulgente para com esses nossos irmãos, que a gente consiga perdoá-los, como eu vinha dizendo, né? Que a gente não fique atacando essas fraquezas que as pessoas têm, mas que a gente sirva de trampolim, de impulso, para que eles possam melhorar.
E que a gente não cobre isso das pessoas, porque muitas vezes a gente dá um conselho para uma pessoa, a gente acha que ela deve seguir tal caminho, e se a pessoa não faz aquilo, a gente fica cobrando. Ah, mas eu te falei, né? Eu te disse que ia acontecer isso, eu te disse. Então, na verdade, é que a gente entenda que todos nós somos espíritos imperfeitos e que estamos em evolução. Uns vão evoluir mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais. Né? E também diante dos efeitos, né? Os defeitos alheios de outras pessoas, a gente procura não evidenciá-los. Né? Se você exerce algum cargo de chefia, que você chame seu subordinado de lado, que você converse com ele, tudo a gente pode falar, mas lembrando lá atrás, né? Que a gente fale com jeito, para que a gente mantenha ali um bom clima de trabalho, que a gente não ofenda demais a pessoa, né? E que a gente procure não ficar evidenciando, né? Se a pessoa tem um defeito, você fica batendo naquela tecla, batendo naquela tecla. E o melhor seria o quê? Seria como eu posso ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para transformar esse defeito dela, né? Para reforçar as qualidades que ela tem para que esse defeito não apareça? Então, muito importante isso, a gente conseguir não evidenciar os defeitos alheios e lembrar que nenhum de nós é perfeito. Né? Todos nós temos nossos problemas, temos nossos defeitos, e a gente não quer que ninguém fique apontando o dedo para eles, né? Que nos fale de forma ríspida, que a gente saiba contornar essas situações e colocá-las de uma forma que a convivência seja preservada. E diante das próprias imperfeições, né? Orgulho, vaidade, essas coisas todas. O que a gente precisa fazer é estudar essas nossas imperfeições e tentar melhorar a cada dia, como eu disse lá atrás, né? Exercitar o auto-perdão e não se deixar levar pelos erros que cometemos no passado. Que a gente consiga, a partir de agora, rever tudo isso que a gente vem fazendo e que a gente consiga seguir no caminho do bem. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu tenho que me policiar com isso. Né? O tempo todo eu tenho que ficar pensando, será que eu não estou colocando orgulho acima de tudo? Né? Será que eu não devia ser mais humilde? E humildade, orgulho, não tem nada a ver com riqueza. Né? Tem muitas pessoas sem recursos que são muito orgulhosas, e muitas pessoas com muitos recursos que são humildes. Então, nem sempre a posição social, nem sempre a posição social da pessoa faz com que ela seja orgulhosa ou não. Então, a gente tem que estudar essas nossas imperfeições e daí para frente começar a trabalhar em cima delas. Né? E diante dos nossos próprios talentos, como eu disse, a gente não pode enterrar os nossos talentos, a gente tem que colocá-los a serviço do nosso mundo. Então, a gente tem que ressaltar os nossos talentos, o que for proveitoso aos outros. Né? Eu não vou ficar batendo no peito, falar, eu sou o melhor matemático do mundo, eu sou o melhor jogador de futebol do mundo, eu sou o melhor técnico do mundo em alguma atividade, né? Mas eu tenho que o quê? Eu tenho que fazer com que esses meus talentos sejam distribuídos a todos. Então, eu posso fazer, ser professor, distribuir isso, né? No trabalho mesmo, a gente tem diversos cursos que a gente faz. No trabalho espírita, a gente tenta distribuir o conhecimento através das palestras, através dos passes, através do atendimento fraterno, né? A gente oferecer um pouquinho ali do nosso conhecimento para os outros irmãos que estão procurando pela primeira vez no centro espírita, que estão conhecendo o espiritismo pela primeira vez. Então, assim, a gente tem que ressaltar sempre o que é proveitoso à maioria das pessoas e controlar a nossa vaidade, controlar o nosso orgulho. Isso sempre, sempre a gente tem que buscar isso. Né? Então, aqui eu relacionei para vocês algumas das qualidades que distinguem o homem de bem, mas não são todas aqui que estão enumeradas, né? Mas tenho certeza que quem se esforçar por possuir essa que a gente acabou de mencionar, já está no caminho que conduz a todas as demais. Então, se eu conseguir passar por tudo isso, né? Se eu conseguir fazer o bem aos que estão próximos, né? Na família, no trabalho, se eu conseguir manter o meu orgulho e a vaidade controlados, se eu conseguir perdoar as pessoas que por alguma aventura me fizeram mal, se eu conseguir perdoar a mim mesmo, se eu conseguir trabalhar na caridade, se eu conseguir ser indulgente, né? Se eu conseguir não ficar ressaltando os defeitos do outro, falando mal dos outros, já é um baita passo no caminho do nosso melhoramento como espíritos aqui. Né? E o caminho para sermos homens e mulheres de bem, sem dúvida nenhuma, passa pelo Evangelho de Jesus. É nele que nós encontramos todos os ensinamentos, todas as orientações para que a gente possa trilhar esse caminho da melhor forma.
Então, o Evangelho de Jesus nada mais é que o nosso código de conduta universal baseado nas leis de Deus. É lá que nós vamos encontrar todas as informações que a gente precisa para seguir em frente. Para nós espíritas, temos os livros da doutrina, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo é de grande importância, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, todos eles estudados vão fazer com que a gente vá evoluindo aqui e cada vez mais trabalhando na nossa caridade. E lembrando, só para a gente finalizar, que o amor e a caridade eles têm um grande poder. É capaz de transformar o egoísmo que impera no mundo e que causa tanto sofrimento. E vale a pena pensar, tentando encontrar a sua própria forma para fazer a diferença no planeta. Então não existe uma receita pronta. Eu vou fazer o bem dessa forma e assim vai dar certo para todo mundo. Cada um tem que encontrar seu caminho, cada um tem que encontrar essa sua fórmula para poder fazer esse trabalho na caridade, para poder seguir pelo caminho do bem. E podem ter certeza, fazer o bem faz muito bem. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra por aqui numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.